Bem-vindos ao Divã com a Van. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem o like. Isso é muito importante para a gente continuar esse trabalho aqui. Então, senta no divã, que lá vem a análise, e hoje eu vou falar de Missa da Meia-Noite. Missa da Meia-Noite é uma série original Netflix e ela tem a temática do morrer. A morte é simbólica e real nessa série. E ela aborda várias situações possíveis de morte simbólica. Então, eu separei essa série para falar com vocês um pouco sobre a questão da psicologia e essa temática de eu reviver, de eu repensar a minha vida antes do morrer. Então, a série começa quando o Riley mata uma moça acidentalmente. Ele está embriagado, ele mata a moça e depois que ele passa um tempo na cadeia, ele retorna à ilha que ele cresceu. É uma ilha muito pequenininha, tem poucos habitantes e nesse mesmo dia o padre está retornando de uma viagem a Jerusalém. Esse padre é o padre Pruitt, mas não é ele que retorna, mas vocês já sabem, porque vocês já assistiram a série. Esse padre Paul, que é assim que eu vou me referir a ele, é o padre Riley, que se encontrou com um vampiro em Jerusalém. Ele estava bem perdido, ele dava sinais de Alzheimer e ele encontra esse anjo. Na iminência da morte, ele começa a rezar. E quando ele começa a rezar, ele já está assim super desorientado, ele já tem Alzheimer, ele está quase morrendo. E ele chega até a morrer realmente porque ele é atacado pelo vampiro. E nessa ele tem uma alucinação. Essa foi a interpretação que eu dei. Ele enxerga aquele vampiro como se aquele vampiro fosse um anjo de Deus. Quando ele percebe que ele rejuvenesceu, ele entende que é válido levar esse anjo, que é um vampiro, para essa ilha onde ele morou a vida dele toda, tá? O que eu entendo disso? Eu entendo que ele repensa a vida, ele faz uma análise da própria vida e ele tem alguns arrependimentos. O padre, ele teve um amor no passado, ele chegou a ter uma filha com uma das fiéis, mas ele não assumiu, ele não largou a batina e ele tem aí um arrependimento. E assim, diante de uma situação de morte, onde você pode rejuvenescer, onde você tem uma outra chance, isso se torna muito interessante. Então o padre ele tem durante toda a série essa questão entre usar essa oportunidade para reviver, para refazer a história dele, ou realmente entender que ele precisa ir, que ele está se tornando um monstro, né? É bem angustiante assim toda a situação da transformação do padre. Então o padre Paul, ele dá esses indícios dessa briga do corpo dele entre a vida e a morte. Só que é uma vida que não é vida, porque na verdade o vampiro ele não vive. O vampiro ele consegue no máximo sugar a vida do outro. O que o vampiro consegue de verdade é não morrer, mas o nosso inconsciente coletivo, de alguma forma, cria situações, ele cria personagens, ele cria mitos para que a gente possa lidar com a própria questão da morte e até com a questão de eu vencer a morte. Então o vampiro é um símbolo muito interessante do humano tentando vencer a morte. E essa série explora isso muito bem, porque enquanto a gente vai entrando em contato com a transformação do padre, a gente vai vendo o quanto ele vai deixando de ser humano e ele vai se tornando realmente um monstro. Quando ele chega, o corpo dele começa a dar sinais de que ele precisa do sangue. Então ele tem desmaios, ele tem desconfortos, ele percebe que o sol queima. E o que é interessante no sol? O sol é símbolo de vida. Então se eu preciso do sangue do outro, e se eu não posso tomar sol, se eu não posso me expor ao sol, isso tem um simbólico do eu não tenho vida dentro de mim, a vida não me cabe mais. Só que o padre tinha esse arrependimento, ele tinha essa fiel que ele tinha amado e ele se arrependeu de não ter largado a batina, então ele tem uma segunda chance. E ele pensa que ele está fazendo algo muito positivo para as pessoas. Eu acho interessante a maneira que ele pensa sobre as coisas, a maneira que ele age ali.
Porque assim, ele faz muita coisa que não é bacana, mas ele tem uma boa intenção. Entre essas coisas que ele faz, ele vai atrás dessa mulher que ele se apaixonou na juventude e começa a oferecer a missa para ela. E o que ele oferece para ela, na verdade, é um cálice com o sangue deste vampiro que o mordeu, que ele chama de anjo de Deus. Ele precisa se convencer que aquilo é algo positivo, senão ele não consegue impor isso para as outras pessoas. Ele mantém essa ilusão para dar conta do que ele está fazendo. E ele oferece a hóstia. E com isso, essa senhora, que apresenta traços de demência, tá? Ela começa a ficar mais jovem, ela lembra das coisas, e aquilo, num primeiro momento, parece positivo. Tá? E ele começa a oferecer esse sangue do vampiro para as pessoas que frequentam a igreja dele. Então, algumas coisas ali acontecem que parecem muito positivas. Então, a Lisa, que é uma mocinha que não conseguia andar porque levou um tiro, ela volta a andar. Essa senhora, ela recupera um pouco da juventude, com isso até a questão da memória. O pai do Riley, ele tem um problema na coluna e ele volta a fazer os exercícios, ele dança, ele volta a trabalhar direito. Então, assim, algumas coisas parecem que são positivas, mas na verdade elas são muito negativas, né? Porque aquilo não é real, aquilo não é verdadeiro, aquilo vai se acabar em algum momento. Quando eu digo que o padre luta um pouco entre o humano e o monstro, ele tá meio que se perdendo, né? Eu digo isso porque ele tem uma boa intenção e ele faz algumas coisas que eu acho que são muito legais. Então ele dá um conselho para o pai do Riley. O pai do Riley tem uma mágoa do Riley. E ele fala, vai lá, conversa. Isso não aparece exatamente na série, mas dá a entender pelo diálogo que o Riley tem com o pai. Então o pai faz as pazes com o filho, coloca o que ele está sentindo. Então isso é muito positivo. Dá para a gente ver a partir disso quem foi esse padre naquela comunidade. Ele foi uma pessoa atuante, ele foi uma pessoa que realmente queria o bem daquela comunidade. Outra coisa que ele faz, ele chama o Riley para participar das reuniões do AA ali mesmo, porque ele estava indo para uma outra cidade, então ele chama o Riley para ficar ali mesmo. E o Riley chama o Joe Collie, que é um outro personagem assim que se sente muito culpado porque ele deu o tiro que deixou a Lisa paraplégica. Riley mostra nesse personagem essa questão da culpa. Ali ele fala, ele não consegue viver com o que ele fez. O padre, ele consegue viver, mesmo quando ele acidentalmente mata uma pessoa, ele já não tem mais culpa. Então a impressão que me dá durante a série é que esses dois personagens, eles têm um desenrolar assim, caminhos muito diferentes. Enquanto o padre vai se tornando um monstro, o Riley está cada vez mais humano. Mesmo quando ele é mordido, ele toma uma decisão que é não se tornar aquilo, ele não quer se tornar um monstro. Então eu digo que o Riley, ele encara a morte com muita maestria e dor, porque não é fácil você tomar uma atitude dessa. E essa dificuldade de você encarar o morrer, a gente percebe no personagem do padre. Então, assim, é muito bonito a maneira que a série traz, porque, assim, você vai se desesperando junto com o personagem, assim. Ele não podia estar mais ali, não dava, ele tinha que ir embora, o tempo dele deu. Ele está se tornando um monstro e ele não consegue perceber isso. Uma outra personagem que eu acho muito válido a gente comentar é a personagem da Bev. A Bev é uma pessoa muito perigosa, ela é muito manipuladora, ela leva as pessoas num discurso, ela tem um discurso onde ela consegue convencer as pessoas, ela usa muito da religião, ela tem uma fala calma, tranquila, mas você percebe naquela fala dela o tamanho da agressividade que aquela mulher esconde. Algumas pessoas na ilha percebem isso, mas de maneira geral ela consegue manipular muita gente ali. Ela é a responsável, vou colocar assim, porque foi ela que convenceu as pessoas a aceitar um acordo onde eles tiveram um desastre ambiental. Ela é a pessoa que aconselha o padre, ela é a pessoa que geriu
o dinheiro da igreja enquanto o padre não tinha condições de falar por si, porque ele estava com sintomas de Alzheimer. Ela é a pessoa que traz o mal para a ilha, mas é um mal assim, sem nenhuma intenção de fazer o bem para ninguém. O padre traz o mal com a intenção de fazer o bem. Isso faz muita diferença, apesar do resultado ser desastroso. Isso faz muita diferença. Ela não. Ela tem uma postura de uma pessoa submissa, mas essa submissão dela só se apresenta diante do padre. Então, é como se ela se sentisse uma pessoa melhor que os outros, porque ela é uma pessoa religiosa, então ela acha que ela está acima de algumas leis e ela se acha importante aos olhos de Deus. É essa a impressão que essa personagem me dá. Mas como o padre é um representante divino, ali ela se submete. Não que ele faça isso com ela, ele não faz. Mas ela se coloca numa postura de submissão o tempo todo, mas ela se sente no direito de colocar as pessoas na mesma situação. E o submisso, na verdade, sempre esconde um desejo de submeter o outro. E ela faz isso o tempo todo. Ela é responsável pela destruição que acontece na ilha. Porque quando o Riley sai de perto do padre, ele tinha sido mordido, ela convence o padre de que ele precisava mostrar o anjo para as pessoas, porque a gente não sabe exatamente o que o Riley falou para todo mundo, ele pode ter falado alguma coisa que vai comprometer, e ela traz essa sugestão para o padre. Então assim, ela manipula todos. Então ela é uma pessoa muito perigosa, e eu queria falar dela pelo seguinte: ela é mais perigosa do que o vampiro, porque ela é uma pessoa real, ela é uma pessoa que a gente encontra no mundo, então ela é uma pessoa que você pode encontrar em qualquer esquina. O vampiro é um simbólico do nosso inconsciente, ela não, ela é real. E essa maneira dela de ser submissa e de submeter o outro, a gente realmente pode encontrar. E essas pessoas usam de muitos artifícios, e ela usa desses artifícios com muita competência, ela é competente para o ruim. Então ela é muito perigosa e eu achei muito interessante falar um pouquinho dela. E a temática da série, como eu disse, é morte. Então eu queria falar um pouco sobre as mortes simbólicas e reais que eu percebi ali. Uma das mortes simbólicas que eu percebi foi o adoecimento da mulher por quem o padre se apaixona, né? A partir do momento que eu tenho uma doença e essa doença é degenerativa, eu não me reconheço mais, as pessoas não me reconhecem mais, parte do meu eu morreu, meu eu não existe mais, eu como um todo, eu não existo mais, porque eu tive uma morte simbólica, né? Uma outra morte que aparece ali é a morte pelo luto. O xerife, ele é um homem enlutado. Ele sofre a perda da mulher dele e ele não aceita. Por mais que ele recorra a Deus, por mais que ele tenha uma fala onde ele ainda mantém a religiosidade dele, ele questiona o tempo todo, ele não entende porque aquilo aconteceu. Ele representa um luto aberto. Então assim, a mulher dele já morreu, mas ele não consegue aceitar a ideia dessa mulher ter morrido. Ele ainda está numa fase onde tem raiva, ele não aceita a morte da mulher. Isso é um tipo de morte que eu queria colocar para vocês, que a série aborda também. Outro tipo de morte que a série aborda é o eu me recuso a viver. Então, o John Collin, ele de alguma forma se recusa a viver por causa da culpa que ele tem. Ele tem uma culpa que é difícil de reconhecer, mas eu percebo na bebida. Talvez ele já bebesse antes, talvez não naquela quantidade, não explora muito aquilo, mas uma fala que ele tem, algumas falas que ele tem durante a série, dá pra gente entender que ele é bem consumido pela culpa. Ele fala que ele não se perdoa, ele não consegue olhar a arma que ele usou no dia que ele atirou e acidentalmente pegou a Lisa. Ela tem todo o direito de sentir raiva, mas assim, dá para ver o quanto ele abre mão da vida
para que ele dê conta do que ele fez. Então é como se ele fizesse uma punição constante. Diferente do Riley. O Riley, ele se sente também muito culpado, mas ele não abre mão da vida, ele está tentando, ele está buscando um jeito. O Joe Collie não. Esse simbólico dele, né, essa culpa dele, simbolicamente é uma morte, tá? Porque ele está vivo, mas ele não vive, ele sobrevive, né? Então é um tipo de temática de morte também que a série aborda. O outro é a Erin. Ela se sentiu salva quando ela descobriu que ela estava grávida. E ela chama o bebezinho dela de Pezinho, porque foi o Pezinho, né, que ela sentiu, que ela viu, e ela chama esse bebezinho de Pezinho. A Erin coloca naquela criança todo o desejo, toda a vida dela. A vida dela é renovada, ela toma uma atitude de cuidar de si. Ela volta para a ilha porque ela quer cuidar daquele bebê, ela quer ser uma mãe para aquele bebê, e ela fala isso, que o bebê a salvou, mas ela perdeu o bebê. E ela perdeu o bebê por causa do sangue do vampiro. Mas nesse caso eu preciso colocar a mãe que perdeu um bebê, a dor de uma mulher que engravida e perde o bebê. Então ali ela representa a pessoa que perdeu um membro da família. Ela representa a mãe que às vezes tem um luto por um filho, e esse luto ele não é socialmente significado, porque às vezes as pessoas entendem que a mulher grávida, quando perde um bebê, perde algo muito importante, que aquilo tem um valor, mas nem todo mundo consegue entender. Às vezes eles precisam de algo muito concreto e o bebê ainda está dentro da mãe. O bebê e a mãe são um só, a mãe sente. Então, assim, o luto de uma mulher, assim, quando é apresentado pela série, é algo que a gente pode explorar bastante, né? Inclusive, eu queria só fazer um comentário que existe uma dor também quando o bebê nasce, porque quando o bebê nasce, a mãe se separa do bebê. Então, às vezes, algumas mulheres sentem essa separação, mas é muito diferente de eu ter um bebê que não conseguiu sobreviver, um bebê que não vingou, como dizem, né? Então a Erin tem essa representação, esse bebê tem essa representação. Então ele fala desse tipo de morte. Um outro tipo, que também socialmente às vezes as pessoas não conseguem entender, elas até entendem a dor da pessoa, mas talvez elas não consigam entender o tamanho, talvez elas não consigam entender o prejuízo que isso pode causar para alguém, porque tem toda uma reapresentação de mim para mim mesmo, tem toda uma reorganização, que é a perda do membro. No caso da Lisa, a Lisa não perdeu a perna, ela não perdeu o membro, mas ela perdeu o movimento. Então, a partir do momento que ela perde o movimento, ela deixa de ser ela mesma. E ela tem que se haver com isso. E a dor dela é retratada, a dor da família é retratada. É muito difícil para eles aceitarem essa situação. Então eles gastam um dinheiro que eles não têm para tratamento, eles querem de alguma forma negar essa realidade. Então eles também têm um processo de luto que a série explora, que é muito interessante, é bem válido para a gente pensar. A gente tem também o padre nessa relação com a morte, porque o padre é uma pessoa que não aceita a condição do envelhecimento. Envelhecer é difícil, mas ele luta com a questão do envelhecimento, ele prefere ir para a fantasia, ele prefere negar a situação, ele lida muito mal com isso. E o envelhecimento também é uma temática interessante quando a gente fala de luto, quando a gente fala de perda, quando a gente fala do morrer. Então, o negar quem eu sou, quem eu estou me tornando, o negar o fim da vida, tudo isso é retratado nessa série. Então, eu achei essa série maravilhosa, né? Eu sei que o tema é pesado, até eu acho que é um tabu falar disso, mas é um tabu necessário. Isso a gente precisa falar, a gente precisa cuidar um pouco melhor dos sentimentos que a gente tem diante dessa situação. A gente às vezes acha que não falar sobre isso é melhor, mas não. Falar sobre as coisas é sempre o melhor caminho.
Então foi por isso que eu escolhi essa série, por isso eu coloquei tanto essa questão das mortes simbólicas e reais que a série aborda. Para finalizar, eu queria falar da Erin, a Erin que é a mocinha que perdeu o bebê. A cena que ela retalha a asa do anjo, que é um vampiro. Essa cena me deixou assim num estado de angústia, de desconforto. E o meu desconforto, eu fiquei pensando, por que eu tô tão desconfortável? O que tem nessa cena? É uma cena que me lembra, tá? Uma mãe dando o seio pro filho. Ela é mãe, ela tem essa condição, ela tem um materno ali dentro dela. E o vampiro também, quando ele começa a sugar o pescoço da Erin, ele me pareceu um bebê frágil. Ele me pareceu um ser que luta pela sobrevivência. Nada além disso. Ele simplesmente drena aquele sangue, ele suga aquele sangue porque ele está lutando pela sobrevivência. Tanto que ela está retalhando a asa dele, ele olha, ela volta a cabeça dele. Então é mais ou menos como uma mãe pega um bebê e volta o bebê para o seio. E aquela cena eu achei muito chocante, muito interessante. Foi aquela cena que me fez pensar que seria uma série bacana para falar com vocês, porque a gente está falando de drama humano, a gente está falando de relação humana. Apesar da série falar sobre vampiro, falar sobre morte, é disso que a gente está falando. E é assim que a Erin consegue salvar as pessoas. Porque dá a entender que o vampiro não consegue voar até o lugar mais próximo, dá a impressão que ele morre. Se isso realmente aconteceu, eu não sei dizer. Aí vai depender da segunda temporada, se tiver, se não tiver, não sei. Mas naquele momento, a Erin se comportou como uma mãe e aquele vampiro se comportou como um bebê. Por mais que isso pareça esquisito, né? Por mais que isso traga uma sensação pra gente, como eu mesmo senti desconforto, mas foi essa avaliação que eu fiz e eu achei muito legal dividir isso com vocês. Então essa foi minha impressão da série, essa foi minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais uma análise. Então, muito obrigada a todos e até a próxima!